Olá, galerinha! Bom, nesse vídeo nós vamos falar sobre anatomia e funções renais. Também vamos falar sobre a filtração glomerular, que é onde ocorre a formação da urina. Os rins são órgãos muito importantes para o corpo humano. Eles fazem parte de um sistema chamado de sistema urinário ou sistema excretor. Vamos começar falando sobre quais são as funções dos rins para o corpo humano. Dentre muitas, temos a regulação do volume extracelular e da pressão arterial, regulação da osmolaridade, regulação do equilíbrio iônico, onde o sódio, cálcio e potássio são estritamente regulados. Tem também a regulação osmeotática do pH do corpo, conservando ou removendo H+ e bicarbonato de sódio, a excreção de resíduos como creatinina, ureia e ácido úrico. Os rins também fazem a produção de hormônios. Exemplo, liberam a renina e produzem o hormônio eritropoietina. O corpo humano possui 2 rins, localizados na região lombar, acima da cintura, um em cada lado da coluna vertebral, sendo assim na região posterior abdominal. Os rins possuem 2 camadas, o córtex, que é a camada mais externa, e a medula, que é a parte mais interna. Essa diferenciação se dá pelo arranjo de estruturas tubulares, chamadas de néfrons. Néfrons são as unidades funcionais dos rins, sendo essencial para a produção de urina. É nos néfrons que ocorre a filtração glomerular. O néfron começa com uma estrutura que parece uma bola, que é nomeada cápsula de Bowman, ou cápsula glomerular, pois essa cápsula envolve o glomero. O néfron possui muitos capilares envolvidos. As estruturas glomero mais cápsulas de Bowman pode ser chamada de corpúsculo renal. Logo em seguida, temos o túbulo contorcido proximal, a alça de Henle, o túbulo contorcido distal e ducto coletor, que recebe o filtrado do túbulo contorcido distal de outros néfrons. Os rins possuem funções que podem ser divididas basicamente em 3, sendo filtrar, reabsorver e secretar. A filtração ocorre no corpúsculo renal, sendo assim o extravasamento de líquido de dentro do glomero, ou seja, de dentro do vaso sanguíneo, para dentro da cápsula de Bowman. Este líquido que foi extravasado não possui eletrólitos e nem leucócitos, e todo esse filtrado que extravasa para dentro do néfron está destinado a virar urina, desde que não seja reabsorvido. Para entender melhor a função dos néfrons resumidamente, a filtração ocorre dentro da cápsula de Bowman. A arteríola aferente, que traz o sangue onde ocorre o extravasamento do líquido, dentro do glomero, sendo assim um processo de filtração. O sangue segue para a arteríola eferente e os capilares peritubulares. Logo no túbulo contorcido proximal, ocorre a reabsorção de parte desse plasma e a secreção de outras substâncias, as substâncias que não passaram pela filtração. A reabsorção passa por toda a alça de Henle, e a parte descendente e a parte ascendente. E no túbulo contorcido distal ainda ocorre a reabsorção e também a secreção, assim como ocorre no ducto coletor. Então o volume de urina vai ser secretado vai depender do volume filtrado, menos o volume reabsorvido, mais o volume secretado. Quando o sangue chega pela artéria eferente dentro do glomero, apenas 20% do plasma vai ser filtrado e ir para a cápsula de Bowman. O resto que não será filtrado segue com o sangue até os capilares peritubulares, pois as proteínas e outras substâncias no sangue precisam circular. O líquido que entra dentro da cápsula, 19% é reabsorvido ao longo do néfron, sendo assim apenas 1% é excretado. O corpúsculo renal, que é a soma do glomero mais a cápsula de Bowman, possui 3 barreiras para o filtrado. Essa imagem é a estrutura de dentro da cápsula de Bowman, com o glomero. Nela, vemos a arteríola aferente, o glomero e a arteríola eferente.
Os vasos são envolvidos por uma outra estrutura, que são chamados de podócitos, que é uma estrutura da cápsula de Bowman. Nesta imagem, vemos por dentro do vaso. Dentro deste vaso, temos o capilar glomerular, a célula mesangial, com a função de controlar um pouco o tônus dos vasos. Essa estrutura pode se contrair ou relaxar para controlar o fluxo de dentro do glomérulo. Também podemos observar o podócito, que envolve o vaso e possui estruturas nomeadas de pedicelos. Ao lado, vemos a imagem das barreiras. A primeira barreira para a formação dos filtrados são os poros no próprio endotélio. A segunda, uma lâmina basal, e a terceira são os pedicelos dos podócitos. Então, quando o líquido sai do lume e consegue passar por essas três barreiras, aí ela vira um material filtrado, que está dentro da cápsula de Bowman. O volume de filtrado produzido, que é o líquido que sai do vaso e entra dentro da cápsula de Bowman, por unidade de tempo, é chamado de taxa de filtração glomerular, sendo de 125 ml por minuto ou então 180 litros por dia. O volume plasmático é de apenas 3 litros, ou seja, os rins filtram o plasma mais ou menos 60 vezes por dia. A taxa de filtração glomerular depende de dois fatores: da diferença de pressão e da área de troca glomerular, assim como ocorre nos alvéolos e na troca gasosa. A pressão sanguínea é a pressão que fornece a pressão hidrostática para a formação do filtrado dentro do glomérulo. A taxa de filtração glomerular, ela permanece constante dentro de uma ampla faixa de pressão arterial média. Quando ocorre o aumento da pressão arterial, aumenta a pressão dentro do glomérulo e, em decorrência disso, a resistência da arteríola aferente aumenta, ou seja, é controlado o fluxo sanguíneo que entra dentro do glomérulo. Se esse fluxo é incontrolado, a pressão diminui e a taxa de filtração glomerular é reduzida. Mas se tiver uma diminuição na pressão arterial média, provoca uma contração de resistência na arteríola eferente, ou seja, tem um aumento na pressão dentro do glomérulo e aumento da taxa de filtração glomerular. A taxa de filtração glomerular possui dois tipos de controle. A primeira é a resposta miogênica, sendo assim, se tem um aumento de pressão na arteríola aferente, ela vai estender e, como resposta, ela vai contrair, fazendo o controle de fluxo sanguíneo dentro do glomérulo. A segunda é a retroalimentação túbulo-glomerular. É onde ocorre a junção do ramo ascendente e as arteríolas, e essa junção é chamada de mácula densa. Essas células da mácula densa são especializadas e conseguem monitorar o nível de cloreto de sódio que passa por dentro. Então, se tiver aumento de fluxo, devido ao aumento de pressão, essas células identificam o aumento do cloreto de sódio, e por um mecanismo parácrino, elas fazem o controle das arteríolas aferente e eferente. Se tiver aumentado muito o cloreto de sódio, elas mandam sinais para as arteríolas diminuir o fluxo. E se diminuir muito, elas mandam sinais para as arteríolas aumentar o fluxo de cloreto de sódio. Para finalizar, podemos concluir que é na cápsula glomerular que ocorre a filtração glomerular, que consiste no extravasamento de parte do plasma sanguíneo do glomérulo renal para a cápsula glomerular. O líquido extravasado é chamado filtrado. O processo em que há o retorno ao sangue das substâncias úteis ao organismo presentes no filtrado é chamado de reabsorção renal e ocorre nos túbulos renais, assim como água, glicose, vitaminas, entre outros, mas contém também as substâncias tóxicas ou inúteis ao organismo, como a ureia e o ácido úrico. A taxa de filtração glomerular é a medida da depuração de uma substância que é filtrada livremente pelos glomérulos e não sofre reabsorção ou secreção tubular, por isso é comumente usada como a medida padrão da avaliação da função renal. Para avaliação e tratamento da doença renal crônica, é um indicador importante para a detecção. Bom, galerinha, obrigado e espero que tenham gostado.